Eu vi a ideia desse filme. Eu vi Nicolas Cage e pensei, eu tenho que assistir esse filme. Dream Scenario conta a história de um professor de faculdade que vive uma vida normal. Até que um dia, isso muda drasticamente quando ele começa a aparecer nos sonhos das pessoas. Essa é a história do filme, basicamente. Se eu contar além disso, já se torna um spoiler, né? E eu vi isso e eu pensei, caramba, que ideia interessante, né? E o Nicolas Cage ainda, principalmente considerando que ele fez muitos filmes, digamos assim, com essas produtoras indie, com esses roteiros um pouco diferentes, e muitos deles são muito bons. Alguns são só muito divertidos e loucos, mas pelo menos os que eu assisti são muito bons, então eu tava muito empolgado pra esse filme. Vou começar aqui dizendo já o personagem principal. Eu não sei como sentir sobre ele. O Nicolas Cage tá atuando muito bem, ele faz o papel que é dado pra ele, ele realmente faz. Mas o problema é, eu não entendi muito bem o que eles queriam que você sentisse sobre esse personagem na história. No momento parece que o filme quer que você sinta empatia por ele, mas depois o personagem faz uma coisa tipo muito questionável, uma coisa muito ruim que faz você tipo não se importar com o que tá acontecendo com ele, que chega em certo ponto da história que as coisas começam a desandar um pouco. E aí você fica pensando, eu devia sentir empatia por esse ser humano que fez isso, e ele, de certa forma, ele meio que causa isso nele mesmo, sabe? Então chega um ponto que eu não entendi muito bem o que eles queriam fazer com esse personagem. É pra gente odiar, é pra gente gostar dele, meio que nunca vai nenhum dos dois. No momento você tá no momento que ele tá muito triste, você sente empatia, caramba, ele não merecia isso, e outro você tá pensando, caramba, ele é um babaca. Então fica muito difícil. Eu terminei o filme e não sabia como me sentir sobre esse personagem. Ele existe e eu não sei se eu odeio ele, se eu gosto dele, se eu sinto empatia pra ele, se eu acho que ele é uma babaca, se eu acho que ele mereceu tudo, se foi só um acontecimento que ninguém teve culpa. E é uma coisa assim, difícil de decidir. E aí eu não sei o que os escritores, que os autores tinham na mente do que a gente deveria sentir sobre esse personagem, mas no final eu acabei com sentimentos conflitantes. E eu não sei se isso é o objetivo da história, não sei. Tem uma personagem que eu gosto muito, que é a mulher dele. Ela é muito boa e a atriz também tá muito bem. Você vê ela sendo afetada pela, assim, fama do personagem, como isso vai mudando a relação entre eles, e ela retrata isso muito bem. Eu gostei muito dela, é uma personagem muito interessante, porque ela, você vê como ela já se importava com ele antes, e ele, nessa busca, digamos assim, por essa nova fama, com essa coisa que está mudando a vida dele, vai fazendo ela pensar diferente dele, ver ele de outra forma, e como isso vai afetando a relação deles. Então ela é um personagem que eu gosto muito. De resto, nós não temos personagens muito interessantes, são apenas, digamos assim, coadjuvantes, e nenhum deles tem um papel muito relevante assim pra trama. Eu gostei do personagem do Michael Cera, foi engraçadinho, ele tem um pequeno papel ali, e eu achei legal. Eu também gosto do diretor, ele aparece algumas vezes, e mesmo assim ele tem uma presença legal e teve umas coisas engraçadas com ele, eu gostei. Aí que o filme desandou um pouco, na minha opinião, porque a ideia do filme é a melhor coisa, mas conforme o filme vai passando, vai acontecendo as coisas, vai ficando cada vez menos interessante. Vai ficando, de certa forma, um tanto chato a ideia do filme, porque meio que o filme parece que ele não soube o que fazer com o próprio conceito que ele criou, e acabou se tornando uma coisa meio, sei lá, só acontecia coisa por acontecer. Ou então, tipo, já não era mais tão interessante, porque já tinha passado daquele choque inicial de, nossa, ele tá aparecendo no sonho das pessoas. E, tipo, eu acho que eles podiam ter explorado bem melhor isso, tipo, a razão dele tá lá, a razão do que tá acontecendo, a razão por que isso tá acontecendo. Isso é uma coisa real mesmo, uma coisa tipo paranormal, é uma coisa de tipo sugestão, tipo alguém disse que ele apareceu no sonho e todo mundo começou a achar isso, e foi por isso que aconteceu. E meio que isso não temos resposta sobre isso em nenhum momento, né? Tipo, só tipo, tá lá, e a gente não tem essa resposta nunca. Então, tipo, nunca vai atrás, o filme nunca expande no porquê isso tá acontecendo. Expande demais no sentido do como o personagem tá lidando com isso. E até o seu ponto é interessante, mas depois de uma parte se torna um pouco chato, porque o personagem não tá fazendo nada de interessante além de, tipo, a gente odiar ele, basicamente. Então você não tem mais tão interesse na história dele, porque você não se importa tanto com o personagem, porque ele era um personagem, como eu disse. Você não sabe se você odeia, se você gosta dele. Você não sabe qual é a motivação principal, direito dele. É uma motivação meio fraca, assim, pra mover a história. Então, tipo, eu acho que vocês tiveram
tivessem ido a mais, um pouco mais fundo nesse negócio do porquê aquilo tá acontecendo, seria bem mais interessante que seguir esse objetivo do personagem, que eu achei um tanto fraco. E que, assim, pra mover a história é um negócio meio sem peso na trama. No final, o filme se tornou talvez uma crítica social a propagandas, o que eu achei não muito interessante. Eu achei meio sem sentido, não sei se foi pra ser uma piada, se foi pra ser uma crítica, mas foi bem no finalzinho, se tornou uma coisa, sei lá, uma coisa meio vazia, na minha opinião. Tem um momento muito legal no final, que eu achei, é visualmente interessante, é muito legal, mas tipo, foi um encerramento, eu acho que eu não gostei tanto do final. O final pra mim foi um tanto fraco e tipo, sei lá, eu acho que o filme não entregou quase nada. Ele começou um conceito, não desenvolveu bem e ele entregou uma coisa, um final um tanto que, sei lá, não supriu nada, na minha opinião. Simplesmente desenvolveu o arco do personagem, que não era um arco muito interessante, pelo menos pra mim. E é isso, não gostei tanto do desenvolvimento nessa parte. Eu não entendi qual era o propósito do filme, o que ele tá querendo dizer sobre as pessoas. Se tinha alguma crítica ali, eu não consegui pegar muito bem. Tem muitas coisas que ele tá dizendo, ao mesmo tempo ele acaba não dizendo nada, porque ele nunca se compromete com uma crítica específica. Ele meio que fica de um lado pra cá, pro outro, e não diz nada no final. Então, isso me complicou também. Mas o que eu posso dizer é que a parte visual desse filme também, eu acho que é um ponto a se dizer, se comentar, é muito legal. Tem umas cenas muito legais mesmo, principalmente nos sonhos, tem umas cenas bem interessantes, umas sequências bem legais, então isso é bem legal de ver. E tem alguns momentos específicos do filme que são muito bons, algumas interações que esse personagem tem, algumas coisas das consequências, são umas ideias bem legais. Mas é isso, é um filme interessante. Se você gosta dessas doideiras que o Nicolas Cage vem fazendo ultimamente, você com certeza vai gostar desse filme. Por mais que ele tenha um final e um desenvolvimento não tão interessantes, ainda assim é um filme que eu recomendaria só pela parte visual, porque tem alguns momentos muito legais. E como eu disse, é uma ideia legal, então é um filme interessante. Você assiste, com certeza vai ter um entretenimento no momento que você está assistindo, de saber, ter a dúvida do negócio. Mesmo com o final que eu não gostei tanto, ainda assim é um filme interessante. Eu daria um 6.5. Poderia ser um 7 se eles tivessem feito o desenvolvimento melhor, mas eu daria um 6.5 por causa da ideia. E porque o Nicolas Cage tá muito bem, e também por causa da esposa dele, que atuou muito bem também, eu gostei bastante. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês na próxima e tchau, tchau.